E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Olá, meninos e meninas. Professora Ana Flávia. Estamos de volta com as nossas videoaulas, onde hoje vamos concluir o nosso processo de estudo sobre a independência da África e da Ásia. De que forma, professora? Vamos fazer um fechamento, uma revisão sobre esse processo de independência. Como foi que os países europeus conseguiram colonizar os países da África e os países da Ásia? Como foi que ocorreu esse domínio? Vamos entender isso no processo de conclusão da nossa aula de hoje. Lembrando a vocês que sempre as nossas aulas temos anotações propostas e hoje não vai ser diferente. Você também terá anotação proposta, porque essa anotação lhe ajuda no desenvolvimento do seu conhecimento para você guardar na sua memória, fixar bem o que estamos estudando e vai lhe ajudar também no seu processo de resposta do seu TD avaliativo. Então, vamos lá. Nossa aula, começando a partir de agora, nós temos a anotação. Então, pegue o seu caderno para você fazer a sua anotação e fique atento também a todas as informações que tem na sua agenda online ou no Class sobre as nossas atividades no decorrer das nossas aulas. E você que está no online e que não entregou a atividade, está com a atividade atrasada, pendente, cuidado, porque as atividades elas têm nota e essa nota, essa pontuação vai ajudar na sua média do bimestre, juntando com as suas notas do TD. Então, vamos começar a nossa aula e vamos lá. Então, nós temos o seguinte, a independência das colônias africanas e asiáticas, e vamos ver suas principais causas. Mas o que precisa ser relembrado, recapitulado para a nossa conclusão do conteúdo da independência desses dois continentes. Ela ocorreu entre os países da Europa, que tinham como objetivo dominar mais terras, mais territórios e mostrar que eram grandes superpotências por ter esse domínio. Então, começaram a invadir terras da colônia do continente africano, do continente asiático e se apossar dessas terras. Professor, mas quais foram esses países da Europa que dominaram as colônias africanas e asiáticas, ou seja, os países, e tornaram elas colônias desses países europeus? Nós temos França, Alemanha, Inglaterra, Holanda, Bélgica, Portugal, Espanha. Esses países eles tiveram grandes domínios. Não quer dizer que foram todos os territórios, ou seja, todos os países da África e todos os países da Ásia que foram dominados, não. Não foram todos. Mas uma grande parte deles. E durante muito tempo a mão de obra foi explorada, os recursos minerais desse território, a agricultura sempre sendo voltada para o mercado europeu. Só que quando chegou no período da Segunda Guerra, os países da Europa, eles estavam enfraquecidos. Enfraquecidos de que forma, professor? Haviam passado já pela Primeira Guerra Mundial, estavam no processo da Segunda Guerra Mundial, onde muitos países europeus ficaram devastados e eles precisavam se restabelecer, precisavam reconstruir o seu território e estender a mão para a sua população. Então, muitos países europeus começaram a fazer o quê? A abandonar as colônias africanas e colônias asiáticas, porque eles tinham que optar. Ou eu reestruturo a minha metrópole, o meu país, ou eu gasto dinheiro com esse processo de comercialização entre o meu país, que é a metrópole, e entre os países da África, que são as colônias. Eu preciso escolher. Então, os países europeus optaram pelo seu próprio país, ou seja, pelas metrópoles, para reestruturar. E começaram a se retirar dos países da África e da Ásia. Então, nós temos aqui o enfraquecimento das nações europeias após a Segunda Guerra Mundial,
a eclosão de movimentos de luta pela independência, porque também não foi só a questão da Segunda Guerra Mundial, não, que ocorreu na Europa, a devastação do território europeu, mas também movimentos dentro dos países, dentro das colônias africanas e dentro das colônias asiáticas. População que não concordava, que queria a sua independência, queria a sua liberdade de volta. Então, tinham esses movimentos. Desde a sua independência, em 1910, nós temos, por exemplo, a África do Sul, lembrando que a África do Sul é um país e a África, continente, manteve ao longo de praticamente todo o século XX uma política de segregação racial conhecida como apartheid. Essa segregação racial era discriminação, separava as pessoas pela cor da pele. Lembrando que a África do Sul foi colonizada pelos holandeses. Então, a gente tem aí, esse domínio, imposição dos brancos sobre os negros, e onde os negros não tinham liberdade nenhuma. E dentro desse processo de independência, a África do Sul sempre lutou para que acabasse com essa segregação racial, onde o seu principal líder, que aí na década de 90 se tornou presidente da África do Sul, nós temos dentro dessa história da segregação Nelson Mandela. Confinados em guetos, obrigados a usar passaporte para deslocar-se de um lugar para o outro e excluídos de direitos civis e políticos, os negros da África do Sul, a África do Sul, que é o exemplo que eu estou dando a vocês, viviam como estrangeiros em seu próprio país. Ou seja, eles não usufruíam do seu próprio território. O que vocês vão fazer neste momento? Vão colocar pausa na nossa aula e copiar os 4 pontos específicos para vocês. Vou limpar a tela para vocês poderem fazer as anotações de forma apropriada. Pronto. Anotem as nossas 4 informações. Vamos passar adiante. E aí, diante desse processo de descolonização afroasiática, o que significa isso, professora? Descolonização foi a retirada dos países europeus, eles se retiraram do continente africano e do continente asiático, deixando a população a decidir e agir agora por conta própria. Lembrando que muitas das colônias desses países europeus ficaram enfraquecidas. Quando eu digo enfraquecidas, ficaram sem nenhum tipo de apoio financeiro, foram exploradas de certa forma que propriamente os recursos que ainda existiam ali, eles não sabiam como manusear, pela questão financeira. A Organização das Nações Unidas, ou seja, a ONU, tornou-se o parlamento no qual muitos países condenavam o neocolonialismo, dado que proclamava a autodeterminação desses povos. A ONU sempre tentou intervir, ou seja, fazer com que os países europeus devolvessem as terras para os africanos e os asiáticos e deixassem o povo ter a sua vida livre. Após a Segunda Guerra Mundial, a dominação ocidental no continente asiático e no continente africano foi contestada por movimentos sociais de confronto com as nações imperialistas, que foram os movimentos, as lutas daqueles que habitavam a África e a Ásia, querendo acabar com a segregação racial, querendo acabar com a escravidão, querendo ter suas terras de volta, sua liberdade e seus direitos, em prol da independência e a autodeterminação dos povos desse continente, ou seja, sua cultura ser resgatada. As lutas pela descolonização transformaram profundamente o mapa político. Quando a gente fala dessa mudança de mapa político, estamos se referindo ao domínio do território, porque até então a Europa ela era considerada o continente mais rico do mundo e que tinham grandes terras sob seu domínio, onde essas terras eram do continente africano, do continente asiático e que se tornavam colônias desses países europeus. Após a Segunda Guerra Mundial, eles foram abandonando esses territórios e a África e a Ásia precisou se reestruturar
por conta própria. A maioria dos novos estados nacionais adotou um sistema político e modelo de governo ocidental inspirado nas experiências da metrópole. Quando a gente fala desse movimento de lutas e eles conseguindo impor, adotar um sistema político e um modelo de governo inspirado na questão ocidental, estamos nos referindo ao sistema capitalista. Porque a gente sabe que dentro da nossa história, o nosso planeta, entre os nossos continentes e os países, foi dividido em dois sistemas econômicos, onde esses dois sistemas econômicos, deixa eu limpar aqui, onde esses dois sistemas econômicos eram o sistema capitalista e o sistema socialista. Capitalista do lado ocidental, socialista do lado oriental. Então, sistema capitalista. Nos processos de independência, conseguidos através de guerras contra as antigas metrópoles, que eram os países europeus, como França, Inglaterra, Holanda, Bélgica, Portugal, Espanha, e suas lideranças acabaram por desempenhar um papel de destaque político nacional nos novos estados. Esses novos estados que ele se refere são os países do continente africano e do continente asiático. Nos países em que a independência se realizou por meio de revoluções sociais, os novos estados tenderam para o modelo soviético. Olha aqui o que ele está falando. Que em alguns estados eles adotaram um sistema capitalista e outros adotaram o modelo soviético. Que modelo soviético é esse? O sistema socialista. O sistema socialista. E eu vou dar um exemplo de países para vocês. Países socialistas nós temos China, Índia, Coreia do Norte. Países capitalistas nós temos África do Sul, Angola, Nigéria, Moçambique, Japão. Então, olha aí com países da África e países da Ásia adotando sistemas políticos diferentes. Lembrando que eles visavam os dois sistemas econômicos que a gente encontrava no nosso mercado mundial. Sistema capitalista com base nos países desenvolvidos, principalmente Europa. Sistemas socialistas com base nos países soviéticos, continente asiático. Diante disso, nós temos os fatores. Que fatores foram esses? Deslocamento de centros das decisões políticas internacionais da Europa para os Estados Unidos e União Soviética, por conta desses conflitos da Segunda Guerra Mundial, os países europeus precisando se reestruturar. Após a Segunda Guerra surge um novo conflito, que é a Guerra Fria, entre esses dois países, Estados Unidos e União Soviética, onde o mundo se volta para dois sistemas econômicos. Estados Unidos com sistema capitalista, União Soviética com sistema socialista. A influência da doutrina socialista, principalmente nas áreas coloniais, sofreram transformações revolucionárias, como, exemplo, Vietnã e Angola, que antes eram colônias de países europeus e passam, através dos movimentos de lutas, se tornar independentes. Fim do mito da inferioridade dos povos afroasiáticos. Por que fim do mito? Porque fim do processo de domínio. Em virtude das vitórias japonesas contra os ocidentais na Guerra do Pacífico. Enfraquecimento das potências coloniais europeias. Quais foram elas? Mais uma vez. França, Inglaterra, Portugal, Espanha, Bélgica, Holanda, provocada por participação na Segunda Guerra Mundial. Então, esses países ficaram enfraquecidos, não tinham mais como manter as colônias africanas e as colônias asiáticas. Nesse momento, vocês vão colocar pausa na aula e anotar esses 4 pontos, lembrando que a palavra-chave
fatores. E aqui chegamos ao fim da nossa aula de hoje, mais uma vez. Durante a nossa aula tivemos anotações propostas, que vocês deverão enviar foto no Class. E fique atento às informações na sua agenda online e no Class sobre atividades propostas também das nossas aulas. Vamos ficando por aqui. Qualquer dúvida que tiver, você pode perguntar lá no Class. Até a nossa próxima aula. Tchau!